Será que esse negócio de inteligência emocional é mesmo uma coisa importante ou é só mais um modismo que vai passar logo? Então, alguns dados de pesquisa para a gente poder pensar. Aqui no Brasil, 87% das pessoas elas são demitidas por problemas de comportamento. Isso quer dizer que a maior causa de demissões não é a falta de conhecimento técnico, é a atitude das pessoas. Então, se você quer aumentar a sua empregabilidade, o seu valor profissional, segue aqui comigo. Eu sou Flávio Lettieri e eu vou te falar nesse vídeo sobre o que torna alguém inteligente emocionalmente. Até a década de 80, toda a referência de sucesso era baseada no chamado coeficiente de inteligência, o QI. Só que aí começaram a perceber que algumas pessoas, apesar de não ter um QI assim tão alto, elas tinham sucesso e alcançavam resultados extraordinários. Resultados que às vezes eram muito maiores do que daquelas pessoas com altíssimos QIs. E foi aí que se começou a perceber que o QE, o coeficiente emocional, tinha um impacto muito maior no desempenho das pessoas, principalmente naquelas atividades que requerem relações interpessoais. Falar isso hoje é muito óbvio, todo mundo sabe disso, mas isso não era assim há 40 anos atrás. E de lá para cá, houve um aumento exponencial nesse número de estudos sobre o assunto e principalmente no valor que é dado aos profissionais com inteligência emocional. Mas a grande questão é o que significa ter inteligência emocional? Ou o que determina a tal inteligência emocional? Para o Daniel Goleman, que é o mais conhecido, mais reconhecido autor sobre o tema, uma pessoa inteligente emocionalmente é alguém que possui 5 características. Essa pessoa é capaz de perceber as próprias emoções, ela sabe lidar com essas emoções, ela é capaz de perceber a emoção do outro, ela sabe lidar com a emoção do outro e ela é capaz de se automotivar. Então, bora entender esses 5 pilares que definem a inteligência emocional. Perceber as próprias emoções. Existem 4 emoções básicas: o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue, de uma maneira muito fácil, saber quando que ela está sentindo ou está experimentando uma dessas 4 emoções. O segundo ponto é saber lidar com essa emoção. Do que adianta eu perceber que eu estou com medo, de que eu estou com raiva, se eu não souber lidar com essa emoção? Absolutamente nada. Por isso, uma pessoa com inteligência emocional, ao perceber que está com medo, que está com raiva ou que está triste, ela sabe lidar com esse sentimento. Ela leva esse sentimento para o lado positivo dessa emoção. Ou seja, ela é capaz de fazer uma gestão interna dos seus sentimentos. Mas, Flávio, o que é essa gestão? Bom, de uma maneira bem direta, é a gente se tornar capaz de controlar as nossas emoções. Ao invés de ser governado, eu comando as minhas emoções. Não são as emoções que comandam a minha vida, sou eu que comando as minhas emoções. O terceiro ponto é a gente conseguir perceber a emoção dos outros. Aqui está o primeiro nível da empatia. Nesse nível existe a capacidade de sentir o outro e perceber o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse cliente está irritado, poxa, hoje meu filho está triste, nossa, esse meu colaborador está com medo de enfrentar esse desafio. Aí entra o quarto ponto, que é saber lidar com a emoção dessa outra pessoa. Aqui está o segundo nível da empatia, que é onde eu me torno capaz de ter uma resposta inteligente diante da emoção do outro. Então, por exemplo, eu posso ter uma abordagem assertiva e respeitosa ao mesmo tempo para acalmar a raiva daquele cliente que está insatisfeito, que está bravo. Eu posso dar o apoio, eu posso dar o acolhimento que é necessário para alguém que está sentindo a tristeza e ajudar essa pessoa a ressignificar esse sentimento. Eu posso fazer as perguntas certas para mudar o foco de uma pessoa e romper aquela inércia que o medo traz, mas fazer isso com total respeito aos sentimentos que a pessoa está experimentando. E claro, saber e querer celebrar as conquistas e os momentos de alegria. E aí entra o quinto ponto, que é a automotivação. A capacidade de colocar em si mesmo as referências de alegria, de bem-estar, de felicidade. As pessoas que são inteligentes emocionalmente, elas têm um padrão no seu modelo mental que é decisivo para o sucesso em qualquer área da vida. Elas são capazes de se automotivarem. E por que elas fazem isso? Porque elas assumem 100% da responsabilidade pelos seus resultados. Elas não precisam de fatores de motivação externa, porque elas buscam dentro de si a energia, a disposição que é necessária para seguir adiante com a sua vida e com seus objetivos. Então, resumindo, são 5 pilares. Perceber as emoções em si mesmo, saber lidar com as próprias emoções, perceber as emoções nos outros, saber lidar com as emoções dos outros e
a automotivação. E agora a grande pergunta é: e aí, como anda a sua inteligência emocional?